Paz do Senhor, meus queridos irmãos, com muita satisfação que nós voltamos neste canal para falarmos das maravilhas do Senhor, para falarmos sobre a palavra de Deus, né? Que é viva e eficaz, né? Conforme diz lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir desejos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus, né? Então é porque ela é viva, é que podemos lê-la todos os dias, e todos os dias Deus tem algo novo para os nossos corações. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu já li esse trecho, eu já li essa passagem, ou então outra pessoa pode falar assim, eu já ouvi essa palavra, né? E nunca a palavra é a mesma. Sempre Deus tem algo novo para transmitir ao nosso coração. Então, talvez a palavra que eu vou ler aqui nessa manhã seja uma palavra que você fala assim, nossa, eu já ouvi essa palavra, ou talvez você pode falar, nossa, eu já vi até esse irmão mesmo pregar essa palavra, né? Mas como ela é uma palavra viva, então ela está sempre em movimento, né? Sempre alcançando os corações de todos os lados, de maneira diferente, de todos os jeitos e modos, né? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração nessa manhã, né? E rogando para que o Senhor nos dê a interpretação da palavra, que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, e que possamos aplicá-la nessa manhã de maneira clara, né? Que você que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, você possa entender de maneira clara, e que o Espírito Santo possa, através desta palavra, alcançar o mais íntimo do teu coração, né? E realizar uma grande obra na tua vida. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos nesse momento sabedoria, entendimento, graça, unção e ousadia, para que possamos interpretar a Tua palavra, aplicá-la e também viver a Tua palavra. Alcança, meu Deus, os ouvintes que estão assistindo esse vídeo, Pai. E seja qual for a dificuldade deles, que essa palavra venha causar um efeito especial e que eles sejam abençoados através dela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero ler aqui Lucas, capítulo 8 de Lucas, e o versículo 22, como eu já disse já de antemão, é uma palavra conhecida, mas que é viva, tá? E diz a palavra do Senhor no versículo 22, Jesus acalma a tempestade.
Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele no barco e, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigos de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas, tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Glórias a Deus, né, irmãos? Então, nós vemos aqui que Jesus entrou num barco junto com seus discípulos e ele deu uma ordem para que passemos para o outro lado, né? E eu já quero dizer já algo aqui, né? Da parte de Deus para você nessa manhã. Que Jesus, ele sempre vai querer que você passe do outro lado. Eu vou melhorar isso aí para que você possa entender melhor, né? Jesus nunca vai entrar no teu barco aqui é a tua vida, e fazer com que você fique parado no mesmo lugar, né? Que você não tenha progresso, né? Quando Jesus entra no barco, né? A intenção dele, o propósito dele é que você chegue do outro lado, entendeu? É que você chegue do outro lado. Então, talvez nessa manhã você esteja dizendo assim: poxa, minha vida tá parada, né? Não acontece nada, tá encalhado, né? Não sai do lugar. Que o Senhor Jesus possa entrar no teu barco nessa manhã, porque Ele quer fazer com que você chegue do outro lado. Do outro lado aonde, irmão? Onde é esse do outro lado? Do outro lado dos problemas, do outro lado da doença, do outro lado das tempestades, do outro lado do deserto. Esse é o outro lado que o Senhor Jesus quer que você chegue. Talvez você ainda não chegou do outro lado porque você está no controle do barco. Você está nos remos sem uma direção. Mas a partir do momento que Jesus entrar no teu barco e Ele tomar a direção do teu barco, você vai progredir na tua vida em todas as maneiras, em todas as formas, de todos os jeitos. Então, Jesus deu uma ordem para os discípulos ali.
E nós aprendemos muito, irmãos, através desse texto aqui que nós lemos, porque quando os discípulos, então, obedecendo a ordem do Senhor, começaram agora a remar para o outro lado, né, para seguir o alvo, a meta que Jesus passou para eles, o itinerário que Jesus passou para eles, que Jesus havia falado, passemos para o outro lado. Quando os discípulos começaram a seguir o itinerário, então, no meio daquele caminho, aqui diz o texto, que se levantou, e isso daí está registrado nos outros evangelhos também, né? Que se levantou uma grande tempestade, né? Uma tempestade forte, impetuosa, e o negócio era tão forte que os discípulos, que eram pescadores, uma parte deles, grande parte, pescadores experientes, que conheciam o mar, que conheciam a sua ferramenta de trabalho, que conheciam a natureza. Os discípulos, esses profissionais da pesca, eles ficaram aterrorizados quando viu aquela tempestade. Então não foi à toa, não foi um ventinho de nada, foi uma grande tempestade. E aí nós aprendemos mais uma coisa aqui nessa manhã. Não é porque Jesus está no teu barco, não é porque Ele está na tua vida, que você não vai ter problema. Entendeu? Não é porque Jesus, você serve ao Senhor, né? E alguém pode até perguntar, mas Senhor, eu te sirvo, por que eu estou passando por esse problema, né? Então não é porque você serve a Ele que você não vai ter problema. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, temente e reto. Mas ele passou por grandes tribulações. Grandes tribulações. Jó, em um só dia, ele teve que enterrar os seus 10 filhos. Consegue imaginar o que é isso? Ninguém consegue, eu não consigo imaginar. Né? Eu não consigo imaginar. Por mais que eu force a minha mente, por mais que você força a sua mente, você não vai conseguir imaginar o que é isso. Pois é. A sua saúde. Jó teve uma espécie de úlcera e ele se coçava com caco de telha, e aquilo ali causava feridas e um mau cheiro que ninguém queria chegar perto de Jó. Homem justo, temente, íntegro, e se desviava do mal. O próprio Deus falou isso de Jó. Então, não é porque você tem fé em Deus, teme a Deus, não é porque você é um servo ou uma serva de Deus, ou porque você vai à igreja, que não vai acontecer nada, que só, né? Não vai ter nenhum problema. Pelo contrário, o inimigo se levanta contra a vida daqueles que servem a Deus. Então,
Baseado nesse texto, nós aprendemos aqui então nessa manhã que quando, ou melhor dizendo, pelo fato de você servir a Deus, você não está livre das tempestades. Foi o que aconteceu com os discípulos quando eles então seguiram a ordem de Jesus. Passamos do outro lado. E então Jesus ali adormeceu, tirou um sono, lembrando que Jesus estava em um corpo humano. Então ele sentia tudo que você sente, que eu sinto: tristeza, dor, fraqueza, sono. Dormiu ali no barco. Mas os discípulos, desesperados, acordaram o mestre. Mestre, mestre, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E Jesus levantou, repreendeu o vento, a tempestade, e também repreendeu os discípulos, chamando-os de homens de pouca fé. E nós aprendemos mais uma coisa aqui nessa manhã, que Jesus queria que diante daquela circunstância eles usassem a fé deles, porque uma vez que Jesus falou: passemos do outro lado, nada vai impedir, não é uma tempestade, nada, entendeu? Eles achavam que ia morrer, mas Jesus falou: nós vamos passar do outro lado. Jesus queria que eles usassem a fé, né? Que eles crescem, que aquele que estava ali no barco não ia deixar eles morrerem, né? Mas o desespero, irmão, tomou conta, e o desespero, irmão, é o oposto da fé. É por isso que diante da situação você não pode se desesperar. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Você não pode se desesperar. Creia. Creia que o Filho de Deus está no barco. Creia que a ordem é chegar do outro lado. Creia que você não vai morrer no meio dessa luta. E eu vim nessa manhã para te dizer isso. Que essa prova, esse vento, essa tempestade que surgiu na sua vida não vai te matar. É pelo contrário, é para que você exercite a sua fé e creia que o Filho de Deus está no barco, está na tua vida. Ele está no controle de tudo. E o propósito dele é que você chegue do outro lado. Então os discípulos ali aprenderam uma lição no quesito fé, mas deixaram muito a desejar por mostrarem que eles não conheciam aquele que estava com eles. E quantos irmãos estão vivendo essa situação, não conhece, não sabe quem é que está na tua vida, né? Porque quando você não sabe, né, quem é que está na tua vida, você se desespera. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. É como se você tivesse um amigo milionário, né, que está passando uns dias na sua casa, né, e ele fala para você: ó, fica despreocupado, o que você precisar, você pede para mim, entendeu? O que você precisar é comigo, entendeu? Eu vou te dar. E de repente começa a faltar o alimento,
começa a faltar o tempero, a comida, e você começa a se desesperar, e agora, e agora, e agora? Quer dizer, você não sabe quem é que está com você ali. Entendeu? Você não sabe. Quer dizer, a pessoa que você pode pedir, porque ela te deu essa liberdade de você pedir tudo, você não... Você está preocupado com arroz que faltou, com feijão que faltou. Então, quem estava no barco, além de ser não um milionário, mas o dono de tudo, o criador de tudo, quem está no barco é o que pode resolver os problemas. E às vezes você se desespera. E agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, né? Não é assim que nós fazemos isso, irmão. Infelizmente a gente acaba cometendo os mesmos erros que os discípulos. E eles falavam assim: quem é este? Eles não conheciam Jesus na totalidade. Que até os ventos e o mar lhe obedecem. É o que criou o vento e o mar. É o que criou a tempestade. Então, que as tempestades vão vir, mas que nessa manhã você creia que você pode vencer as tempestades e creia que você vai chegar do outro lado. Você vai chegar no seu propósito, no seu destino final. Deus tem um destino para a tua vida. E nesse destino, em meio a esse destino, vai se levantar lutas, tempestades, provações, os inimigos. Mas Jesus está no barco, creia. Creia que Ele está no barco. Creia que Ele tem poder para repreender todo mal, todo levante. Creia que Ele é poderoso para acalmar a tempestade e fazer com que você chegue do outro lado. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nessa manhã. Uma palavra rápida para você aí, guardando teu coração. E que o Senhor Jesus continue falando através dessa palavra dentro do teu coração de uma forma muito clara e objetiva. Fique com Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Ofereça aí um vídeo, né? Compartilhe aí um vídeo com alguém que está passando alguma tribulação, está passando pelo vento, né? Compartilhe com essa pessoa. Você estará divulgando não meu nome, né? Mas o nome de Jesus, né? A palavra de Deus que vai alcançar essa vida. Que o maior prêmio que a gente pode ter é ter uma alma salva. Alguém que se achegue aos pés de Jesus. E se você nessa manhã ainda não sabe ou está se perguntando, irmão, como que eu faço para ter Jesus dentro do meu barco, dentro da minha vida? É simples. É simples. Que você possa aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua alma, confessar os seus pecados diante dele e seguir as diretrizes da Bíblia, né? E ele estará fazendo morada dentro do teu coração e passando com você nas tempestades. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Um forte abraço.